nas duas seleções, né, nas duas convocações é que chamou atenção. Agora o Flamengo tem muita gente que cabe, começar pelo Rodrigo Caio, o goleiro cabe. Achei estranho também, assim, não achei estranho, achei desnecessário, cheguei a fazer essa pergunta para o Jardine, levar o Ivan, né, o Ivan é titular da seleção olímpica, foi titular na pré-olímpica, ok, vai lá ganhar um pouquinho mais de experiência estando com a seleção principal, mas vai fazer uma falta danada e a Olimpíada está aí. Então, assim, levasse um outro goleiro, o Tite vinha fazendo isso já desde antes, né? Leva 2 goleiros para serem titulares e o outro reserva, e um terceiro mais jovem ali e tal. Mas eu acho que isso era legal ali no passado. Agora a Olimpíada tá muito em cima, então eu não vi muita necessidade de, nesse momento, levar o Ivan. Agora, do Flamengo, acho que foi o Sormani. Sormani, me lembra aí, se foi você que falou ontem, põe 10 e completa com mais um, só tira o Arrascaeta. Enfim, 6 jogadores, Mauro. Uns 6 cabe jogadores. todo Eu levaria mundo, o Rodrigo né? Caio, o Gerson, então. o Everton Ribeiro, Isso. o Bruno Henrique, Gabigol. o Gabigol e o Rafinha. Levaria, você me convenceu. Esses 6 jogadores Pois eu levaria. Eu levaria 6 jogadores. E quem falou que ele falou que levaria o Arrascaeta foi nosso produtor, o Michelete. Mas não pode. Que esqueceu que o Arrascaeta é uruguai. É isso aí, ô Mauro. Aqui assim, o Michelete falou o Arrascaeta, o Arrasca. Agora, o Mano tá me lembrando aqui. Tá convocado o Arrascaeta, né? Mas pro país dele, né? Eu avisei o Michelete agora. Mas o Mano tá aguçando a minha memória. O Gerson não foi convocado por quê? O que você acha? Ele recusou aquela convocação da seleção pré-olímpica porque ele optou por tirar férias. Então isso pode ser uma consequência. O próprio Juninho declarou, assim como lembrou aí o Mauro e o Lai também, uma declaração, ele não dirigiu exatamente para o Gerson, mas ele insinuou... Aí eu vi o Juninho falando que não foi para ele, né? Exato. Ele falou que não foi uma indireta para o Gerson, mas foi. Mano, foi. convenhamos, você tem que respeitar o atleta. O atleta tem que respeitar o físico dele. O cara que não teve férias no meio do ano porque ele veio para o Flamengo. Porque seria férias nos jogadores da Europa. Aí ele veio para o Flamengo. Aí quer dizer, ele ficou 1 ano e meio trabalhando. Chegou no final da temporada, faz uma Libertadores difícil, pegada, e a final contra o River. Aí vai pro Mundial, final contra o Liverpool. Aí chega uma pré-olímpica e fala assim, gente, pelo amor de Deus, se eu for, eu posso ter um problema, uma distensão grave, qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque eu tô cansado. Agora, carimbar um jogador por causa disso, eu acho que os caras têm que respeitar o atleta. Você não pode, isso aí é típico do Zagallo. O Zagallo era assim. Ainda mais o Juninho foi atleta, sabe? Sim, o Juninho foi atleta, ele sabe disso. Mas ele foi atleta naquele time do Tele Santana, que jogou no domingo, de manhã, à tarde. Jogou do domingo à tarde e domingo à noite estava jogando também. E aí perdeu uma convocação porque quebrou a perna. Porque quebrou a perna. Talvez tenha sido uma consequência assim. Enfim, eu acho um absurdo isso. Você ficar, dizer, se o jogador não tiver com algum adereço em amarelo na roupa, não será convocado. Gente, não é pra tudo isso, pelo amor de Deus. Lembrar que foi um dos jogadores do Flamengo que mais terminou a temporada de 2019 desgastado fisicamente. Sim, já estava quebrado. Mauro, quem perde é a seleção, gente. Se for nessa ótica de Mauro e Ricardo Lai, desculpa, mano. Claro. Mas, Mauro e Lai, eu tô com o Sormani nessa, hein? O Flamengo foi o time ano passado que mais jogou. Os caras foram até dezembro lá no Liverpool. Eu tô com o Sormani nessa. Foi pegado, foi desgastante. Pô, o cara chega, o cara também é filho de Deus, né? Não é máquina. Não adianta os caras falarem, mas ganha. Isso é outra história. O corpo do cara precisa de descanso, Mauro, Olai. Não, mas olha só, em nenhum momento aqui, nem Jardine, nem Tite deixaram claro que foi por isso que ele não foi chamado. Muito pelo contrário, fizeram questão de dizer que foi apenas um problema técnico. O Juninho, inclusive, o Mano lembrou aí, fez questão de dizer, não, eu nem estava respondendo isso para o Gerson. Mas, enfim, é uma questão para a gente descobrir se realmente o momento técnico dele não caberia. O Gerson tinha razão. Acho que faltou um pouco de transparência, né? Porque se a gente está aqui duvidando né, dessa resposta, o Tite falou, essencialmente técnica a escolha. Bom, o Gerson foi um dos melhores jogadores do Flamengo no ano passado. O Bruno Guimarães, que foi o destaque no pré-olímpico, foi convocado para a seleção principal. Então,
teoricamente teria uma vaga para o Gerson. Se a gente fala tanto, né, Bruno Guimarães e Gerson. E nem para a seleção pré-olímpica o Gerson foi convocado, e daí soma-se a isso a declaração do Juninho, da questão de comprometimento, e de o jogador ter falado, inclusive, após a final da Recopa Sul-Americana, quando ele fez 2 gols, e disse que a prioridade dele é estar bem no time, no Flamengo, né, não chegou a responder ao Juninho. Então a gente tá duvidando, e com razão, porque não houve uma transparência ao falar que é essencialmente técnica a escolha, mas tecnicamente o Gerson foi um dos melhores jogadores e é um dos melhores jogadores do Flamengo. Tinha todo o direito de pedir para descansar mesmo. Beija, antes que a gente encerre, eu vou te lembrar o seguinte, hein? Você é bom de memória, olha só. O último time que teve muitos jogadores cedidos para a seleção brasileira foi também exatamente o Flamengo, mas foi naquele jogo que só foram convocados jogadores aqui do Brasil, aquele jogo contra a Colômbia, né, em janeiro lá de 2017, por causa das vítimas do desastre da Chapecoense, né? E foram 4 daquela vez, hein? 4 do Flamengo quando chamaram só jogadores daqui. Você se lembra bem, Benja? Olha lá, Muralha, Jorge, Arão e Diego. Então, a última vez que alguém cedeu bastante também foi o Flamengo, que evidentemente naquela época não vivia um momento tão glorioso como vive agora. Beija. Muito legal, obrigado Mauro Naves, obrigado Ricardo Lai, aí a nossa dupla aí comentando todos os detalhes da convocação do Tite hoje. Um grande abraço, Mauro, valeu Lai, abração para vocês dois aí. Bom programa aí, um abraço enorme. Valeu bem já. Valeu. Boa, Lai! Boa, Lai! Então tá aí a convocação da seleção. Convocação é isso, né? Daqui 1000 anos vai convocar a seleção, não vai agradar todo mundo. Essa Agora, questão do Gerson... Uma coisa... Hã? Não, essa questão do Gerson foi aquilo que o Lai falou. Vamos supor, ele preteriu o Gerson ao Bruno Guimarães na seleção principal. Ok. Você tem que respeitar. Agora, na seleção pré-olímpica ele não vai? O Wendel do Sporting, eu tô olhando aqui para ver quem que é o Wendel do Sporting, onde é que ele jogava aqui no Brasil. Tô procurando aqui, porque a gente vai ficando velho, a gente fica com a memória seletiva. Fluminense. O Wendel do Fluminense. O Wendel do Fluminense, que eu também não lembro. É, do Fluminense. Eu não lembro. Jogou. Você lembra de algum Wendel? Bom jogador. Mas não para ser convocado, né? Então é o seguinte, ele não pega e não convoca o Gerson e convoca o Wendel. É evidente Entre o Wendel e o Gerson é brincadeira, né? que há uma retaliação por parte da seleção brasileira em relação à negativa do Gerson aí para a seleção naquele momento que ele precisava descansar. Mas é retaliação, Sormani, porque querendo ou não, a seleção brasileira, mesmo sendo a principal e a olímpica, você vai desfalcar o mesmo clube. O Flamengo ele já está perdendo 3 peças para a seleção principal e você Tem ia 4 perder... com a Arrascaeta. Então, mas você ia perder mais uma peça para a seleção brasileira. É uma situação que talvez internamente tenham conversado. Por que não foi o... Então fala isso. Mas adiaram o jogo já do Flamengo, né? Contra o Bangu, não foi isso? Foi adiado já? Ou então chega e fala assim, ó, o Gerson seria chamado. Mas não foi chamado porque a gente não quis prejudicar o Flamengo. Então diga isso. Por que não foram convocados Cássio e Fagner, que sempre vão? No momento do Corinthians? Porque Os dois são mal também. Desculpa, o Tite acha o que eu acho. O Everton hoje é mais goleiro que o Cássio, gente. Você acha que o Fagner... Claro. O Fagner... O Fagner não merece ser convocado. Por conta da... Exatamente. Por bola, não. Por bola, ele é bom jogador. Eu convocaria o Fagner. Eu acho ele muito bom jogador. Mas premiar um jogador violento, desleal como o Cássio, como o Fagner, uma convocação para a seleção brasileira, não tem o menor cabimento. Desleal ele não é. Não. Desleal não é. Benja, o que ele faz é deslealdade. Desleal é uma palavra eu pesada. acho. Ontem vocês me criticaram porque eu falei meio que é trefe. É só ver, faz um melhores momentos aí.